Contrariando o que muita gente pensava, os fundos imobiliários voltaram a subir forte no final de 2024 e começo desse ano de 2025. Foram mais de 8% de alta nos últimos dias, mesmo vindo de um cenário onde a queda era quase incessante no ano passado, chegando a ser mais de 15% em poucos meses. Aí fica a pergunta, o que é que trouxe essa alta meio inesperada? O que é que a gente pode esperar para os fundos imobiliários em 2025? Eles vão continuar subindo ou vão voltar a cair forte? É isso que a gente vai te responder no vídeo de hoje. Fica aqui comigo até o fim. Beleza, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é que a gente tem duas janelas temporais. Fundos imobiliários que vinham caindo e fundos imobiliários que subiram forte. Para a gente entender o que é que aconteceu e tentar supor o que é que vai acontecer no futuro, vamos entender cada um desses contextos. Primeiro, por que os fundos imobiliários estavam caindo? Não tem como a gente falar disso sem falar das principais métricas do país. Para quem não lembra, durante o ano inteiro de 2023, o que se esperava é que a Selic caísse muito forte. Tinha muita pressão externa falando sobre os juros altos que a gente tinha aqui no país. E aí o mercado financeiro já começou a precificar esse otimismo de queda da Selic, começou a botar os preços dos fundos imobiliários para cima. Só que, na verdade, essa queda ela não veio. O que a gente viu foi a Selic baixando até 10,5%, mesmo num cenário de inflação mais controlada, entre mil aspas, naquela época, em abril de 2024. E o que começou a entrar na pauta cada vez mais forte foi a dificuldade em controlar os gastos, em controlar o fiscal pela parte do governo federal do Brasil. E isso também impacta diretamente a Selic e, inclusive, impacta também a percepção de risco de quem vai investir no Brasil. E é por isso que a gente vai ali no site do Tesouro Direto e a gente vê taxas extremamente altas de IPCA mais 7,7. Se você falasse numa taxa como essa no final de 2023, ninguém ia acreditar. E aí, por essas e outras, a expectativa é que a Selic suba ainda mais. Se a gente for ver as probabilidades do que é que o mercado tá achando que a Selic vai subir na próxima reunião do Copom, 73% das apostas está em um aumento de 1% na próxima reunião do Copom, sendo que já tem probabilidades começando a ficar relevantes de até 10% no aumento de 1,5% na próxima reunião para definir a Selic. E falando de projeções de taxas futuras, o que a gente tinha antes era um cenário onde a Selic podia subir a 13 e agora a gente já vê esse jeito falando de Selic poder subir a 17,5 em 2025. Isso tudo aqui derruba o mercado de fundos imobiliários. Um ambiente de juros alto, ele é ruim para o mercado de renda variável, inclusive de fundos. E aí fica a pergunta, como é então que com tantas projeções continuando a piorar, a gente vê uma alta forte dos fundos imobiliários nos últimos dias? Porque se a gente pega aqui com a data atualizada que eu estou gravando no vídeo, de 19 de dezembro até o dia de hoje, que é 3 de janeiro, a gente vê uma alta de 8,5%. E aí, olhando esse cenário, eu vou falar a mesma coisa que eu falo, tanto nas altas quanto nas quedas. Sinceramente, uma alta de 8% não é lá uma gigantesca alta, assim, num curto período. Do mesmo jeito que uma queda de 15% não é nada de outro mundo pra gente simplesmente parar e dizer que tem alguma coisa errada com esse mercado. E o porquê que eu te falo isso? É muito importante que o investidor se desapegue das variações de curtíssimo prazo no mercado, porque senão ele acaba se apegando demais aos viés emocionais que isso causa. E aí quando o mercado sobe 8%, você começa a ver notícias mais positivas no mercado e você fica com vontade de comprar mais pesado. Por outro lado, quando o mercado cai continuamente meses e meses e às vezes até anos, a cada notícia nova negativa você fica ou mais receoso, esperando o momento certo, ou pensando em vender cada vez mais. Na prática, isso vai fazer com que você venda quando tudo está mais barato e compre quando tudo está mais caro. E isso seria muito ruim para tua carteira de investimentos. Então é por isso que a gente precisa deixar isso muito claro. Tá, as variações elas vão acontecer para cima e para baixo. Agora, dá pra gente encontrar algumas razões para explicar? Sim, na grande maioria das vezes vai ter alguma razão por trás. Afinal, no curtíssimo prazo, o mercado está tentando precificar o futuro de uma forma muito mais esquizofrênica através de cada novo cenário que a gente vê. E algumas notícias recentes auxiliaram para isso. A primeira delas é que o presidente Lula voltou atrás na história de defender a autonomia do Banco Central do Brasil. Antes, lá em 2023, logo no começo do mandato, o que o Lula dizia é que iria reavaliar a autonomia do BC no final do mandato do Campos Neto. Só que como quem assumiu a cadeira do presidente do Banco Central foi o Gabriel Galípolo, que era a indicação do presidente Lula, houve um sintoma mais de tranquilidade com o mercado financeiro entre presidente e Banco Central. Então isso aqui acabou soando positivo e o mercado descontou um pouco para cima. Segunda coisa foi que pelo menos agora, na entrada de 2025, cortar gastos começa a ser uma possibilidade na cabeça do governo. Inclusive, a Haddad prometeu novas medidas de corte de gastos em 2025, quando antes o que a gente tinha era que o terceiro governo do presidente Lula retomava uma política de gasto é vida e deixava o equilíbrio fiscal cada vez mais longe. Ainda no ano passado, Lula disse várias vezes que não estava convencido que corte de gasto seria mesmo necessário. Então aqui a gente já vê uma leve mudança de postura. Nada mais do que a realidade se impondo e as coisas certas precisando ser feitas. E aí isso aqui pode parecer pouco, como a gente falou, mas o mercado se anima com qualquer cenário positivo, uma vez que a gente estava num cenário de cada vez mais notícias negativas sobre o controle fiscal do país.
país. E aí é por isso que agora a gente vê um pouco dessa alta, como aconteceu no final de 2023, começo de 2024, quando se esperava uma queda da Selic. O mercado também conseguiu subir ali seus mais de 8%. Aí ao longo de 2024, as expectativas foram frustradas e o mercado caiu pra caramba. Aí fica a pergunta, o que é que será que vai acontecer em 2025? Será que os fundos imobiliários vão voltar a cair? Ou será que essa alta vai permanecer daqui pra frente? Até porque eu sei que tem muita gente que pensa, Felipe, então agora é a hora de comprar. Os fundos imobiliários começaram a voltar a dar uma esperança ali. Hora de entrar pesado. O fundo do poço já passou. Como é o que falou o Alberto aqui, ó, que tá pensando em comprar forte para aproveitar principalmente esse desconto de preço. Ou então tem gente que tá esperando o mercado cair ainda mais, porque acha que o cenário negativo ainda não passou. Como é o caso do Samuel. Estou esperando outra subida da Selic e outra queda nos fundos imobiliários. E eu já vou te falar o que é que eu acho que vai acontecer no futuro com a minha percepção baseado no que já aconteceu. Só que o grande ponto que eu quero que você reflita é que investir com base no que a gente acha que vai acontecer no futuro vai deixar a gente sempre sem ter uma certeza do que é que a gente tem que fazer. Porque imagina que o cara comprou achando que o mercado realmente vai voltar a subir. Aí o mercado, na verdade, vai e cai pra caramba. Como é que fica esse cara lá daqui a alguns meses quando o mercado caiu 15, 20% de novo? Ora, ele vai ou não ter certeza se é hora de comprar novamente, vai pensar em vender e vai fazer o mesmo processo de comprar caro e vender barato. Inclusive, essa era a dúvida do Fábio, o investidor que já tem mais de 2 milhões de reais de patrimônio e que tem uma boa parte disso em carteira de fundos imobiliários. Só que dentro de uma cesta de mais de 400 fundos imobiliários diferentes na bolsa, como é que você vai saber qual é a oportunidade certa ou não? Será que todos são? Será que nenhum é? O grande problema do Fábio foi que ele foi perguntar para o assessor de investimentos dele qual era a melhor oportunidade. E aí, na prática, ele foi indicado a investir nos famosos fundos C-tipados, aqueles fundos que carregam mais risco, inclusive de liquidez, onde muitas vezes o investidor tenta resgatar o dinheiro que ele tem ali, mas não consegue, ou ele vai levar um deságio muito grande para sair daquele ativo. Só que o Fábio não sabia a razão daqueles fundos de verdade estarem na carteira de investimentos dele. Ou mais, se ele não deveria estar com a maior parte do dinheiro dele em renda fixa agora, se ele não deveria estar comprando ativos internacionais, já que o dólar está mais alto. E isso tudo é muito compreensível. O Fábio é um empresário que tinha uma empresa que foi vendida e boa parte dessa venda ajudou a montar a carteira de investimentos dele. Mas ele não tem tempo para ficar acompanhando o mercado, nem é especialista para tomar suas próprias decisões com base na sua própria estratégia. O que ele precisava era de um plano completo que mostre com clareza e com estratégia qual é o ativo que ele deve comprar, qual ele deve vender e quando e como fazer isso. Foi isso que a gente deixou claro pro Fábio na nossa consultoria gratuita com um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor, que inclusive você também pode participar gratuitamente, onde a gente liberou inclusive um PDF no final dessa reunião com um plano estratégico para mostrar o caminho que vai fazer com que ele compre o ativo certo na hora certa. Para você participar de uma consultoria como essa, faz a leitura do QR Code que tá aqui na tela ou clica no primeiro link da descrição do vídeo. E aí, beleza, não tem como a gente cravar o que vai acontecer no futuro, seria loucura falar algo diferente disso. Agora, o que eu acho, Felipe, pessoalmente, é que o mercado já precificou a maior parte do pânico e do cenário negativo que a gente tá vendo no Brasil. E isso aconteceu quando os juros futuros bateram uma máxima de 15% para 2026 e 2027, a coisa de um mês e meio atrás. Foi naquele momento ali que a gente viu o IFIX ampliar ainda mais a queda que já vinha acontecendo para mais de 9,5% no final de novembro até meados de dezembro. Então esse cenário negativo já tá bastante no preço. Até por isso que a gente vê uma forte alta quando uma notícia levemente positiva começa a aparecer. Aí voltando para a realidade, como que eu acho não define absolutamente nada da forma como eu vou tomar decisões sobre os meus investimentos, o que eu tô fazendo, o que a gente tá fazendo no Clube do Valor para ajudar a investir mais de 3 bilhões de reais nos nossos clientes de consultoria e de gestão. E o que você deveria estar fazendo é seguir uma estratégia que é responsável por 93% do sucesso do investidor no longo prazo, que começa por definir a sua parcela ideal de fundos imobiliários. É 20%, é 30% da tua carteira? Ora, se esses fundos caíram, muito provavelmente essa parcela reduziu. Aí você vai lá e vê que tá na hora de comprar fundos. Até que você volte ao teu cenário ideal de ter. Até que você volte à proporção ideal de fundos imobiliários na tua carteira. E melhor ainda se você comprar os fundos mais consolidados, mais perenes no mercado, que muitos deles estão carregando uma irracionalidade absurda, sendo vendidos a praticamente 20% abaixo do preço que eles deveriam estar. Isso com pouca inadimplência, com pouca dificuldade. E é um caminho nessa linha que eu tô fazendo, que a gente tá fazendo aqui no Clube do Valor também. Agora, se você quiser conhecer as ações que estão extremamente baratas e pagando um dividendo absurdo já nesse começo de 2025, você precisa assistir esse outro vídeo aqui, a gente contou tudo isso em detalhes, eu vou estar te esperando por lá.